Para entendermos corretamente o sábado em Êxodo 20, precisamos entender o contexto do relato que começa em Êxodo 19. No Êxodo 19:5, nós vemos que o contexto é o contexto de uma aliança. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Estas são as palavras que seriam faladas aos filhos de Israel. Então, dentre todos os povos, Deus estava fazendo uma aliança com os filhos de Israel, que logo iriam dizer que tudo que o Senhor tem falado, fariam. Então nós estamos num contexto de aliança e devemos identificar os seus elementos constitutivos da mesma maneira que vimos anteriormente nas alianças do Éden, do dilúvio e de Abraão. Vamos ao mandamento do sábado agora, de Êxodo 20, dentro do contexto da aliança. Deus fala as palavras se apresentando como o Senhor teu Deus. Deus de quem? Dos filhos de Israel. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele não está falando em Êxodo 20, especialmente o mandamento do sábado, ele não está falando genericamente para todo mundo, para todos os povos, em todos os tempos e em todas as regiões. Mas ele está falando para um povo específico, dentro de uma aliança específica, um povo que ele tinha acabado de tirar da terra do Egito, da casa da servidão. O mandamento do sábado, em Êxodo 20, está nos versículos 8 a 11. Alguns destaques lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás a obra, e um destaque interessante que nem o teu servo nem a tua serva deveria fazer nenhuma obra. E referencia esse motivo com a criação em 6 dias. Deus criou em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Vamos agora analisar detalhadamente esse versículo de Êxodo 20. Primeira pergunta, o mandamento do sábado, que está em Êxodo 28 a 11, é para todos os povos, em todos os tempos? Ou é para um povo específico, num momento específico e num tempo específico? Se fosse para todos os povos, como é então que Israel seria uma propriedade peculiar dentre todos os povos? Se todos fossem iguais, como é que ele seria uma propriedade peculiar? Para que ele fosse peculiar, teria que ser diferente, único. E segundo a tradição da Bíblia hebraica, Deus tirou quantos povos da terra do Egito? Pelas informações que temos, somente o povo de Israel. Por que o mandamento começa com o termo lembra-te? Esse lembra-te significa que no futuro distante, milhares de anos depois, eles esqueceriam de guardar o sábado? Isso teria algum sentido para aquele povo que estava ali ouvindo? Ou isso está se referindo a poucos capítulos atrás, a poucos momentos atrás, em Êxodo 16, que eles já tinham recebido esse mandamento do sábado em condições um pouco diferentes e tinham desobedecido? Então esse lembra-te está referenciando a um acontecimento passado, de Êxodo 16, onde o povo de Israel havia recebido o mandamento e desobedecido. Então, é imaginação tentar projetar isso para milhares de anos depois, que as pessoas esqueceriam esse mandamento, porque não teria o menor sentido para o povo naquele momento. E uma pergunta que é a seguinte: podemos ter escravos desde que eles guardem o sábado? É moralmente aceitável hoje em dia ter escravo e escrava? Porque o mandamento me permite. Se o sábado é um mandamento moral e atemporal, como muitos acreditam, então eu estou moralmente e atemporalmente permitido a ter escravos e escravas pro resto da vida, se eu quiser. E aqui o servo e serva, que é escravo e escrava, é escravo e escrava mesmo. Não é pessoas com subemprego, pessoas que ganham só o salário mínimo. Não, são pessoas que não ganham nada, apenas a comida. E se não atenderem direito ao seu chefe, podem apanhar do chefe, até do seu dono, escravo tem dono, e até serem mortos. Então, se o mandamento do sábado ele é moral e atemporal, a escravidão está moralmente e atemporalmente justificada, o que eu espero que ninguém aceite isso atualmente. Este mandamento do sábado, portanto, é um mandamento moral válido para todos os povos, em todos os lugares e em qualquer época? Ou ele é um mandamento dado dentro de uma aliança para um povo em uma região por um período específico? Nós temos a dimensão étnica do povo, espacial da região e temporal do período. É só prestar atenção no versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus dos filhos de Israel, que
te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se tem alguém que está vendo esse estudo que foi tirado lá do Egito, da casa da servidão, é um caso para ser estudado realmente de um milagre. Deve ser uma pessoa bem idosa. E o sábado de Gênesis 2:3 é o mesmo de Êxodo 20, porque o sábado em Êxodo 20 faz uma referência à criação. Fizemos um quadro para mostrar as diferenças entre os dois sábados. Em Gênesis 2, a aliança entre Deus e a humanidade. Em Êxodo 20, a aliança entre Deus e os filhos de Israel. Em Gênesis 2 não foi dado o mandamento do sábado. Em Êxodo 20 foi dado como mandamento. Em Gênesis 2, Deus criou e descansou uma vez apenas. É um evento único. E em Êxodo 20, o povo de Israel trabalha e descansa continuamente. É um ciclo semanal. Então, o fato de Êxodo 20 referenciar ao sábado de Gênesis 2 não quer dizer que sejam a mesma coisa. E, finalmente, o quadro resumo do pacto. O pacto é o pacto do Sinai, que foi feito no deserto do Sinai entre Deus e os filhos de Israel. Ele abarca 613 mandamentos da Torá, que nós veremos posteriormente. A promessa é que o povo, os filhos de Israel, seriam propriedade particular de Deus, seriam um reino sacerdotal e povo santo. E a punição seriam diversas maldições contidas em Deuteronômio 28 e em outros lugares que nós também analisaremos, continuando o nosso estudo a respeito do sábado.